Embora esteja muito em alta na fotografia, a gente tá usando aqueles simuladores de filme, né? Filme de câmera de filme, vintage. E está muito em alta. Eu gosto muito desse tipo de tratamento, esse look também. Tentar simular alguns modelos, né? Um outro que faz muito sucesso e que também me chama muita atenção porque é interessante de ver, ainda mais dependendo da circunstância que tá, são as fotografias que tem aquele look cinematográfico, né? Que parece saiu de um filme mesmo. Esses também são bastante interessantes, eu gosto muito e às vezes me dá vontade, principalmente com a fotografia digital, né? Que é o que dá pra simular isso muito bem, criar esse look. É quanto ele traz uma realidade diferente porque a gente tá acostumado a fotografia, assim. Normalmente a fotografia ela não segue o mesmo padrão do cinema. A gente não vê ela igual. Trazer isso pra fotografia também traz um aspecto diferente, também traz essa sensação, né? Quanto ela parece filme, cinema. Então no vídeo de hoje eu vou explicar e vou mostrar um pouco do processo de como que eu faço para chegar nesse look, né, cinematográfico, de cinema, filme, dentro das minhas fotografias, quais são os ajustes que eu faço, as escolhas que eu tenho, como que são as circunstâncias técnicas na hora de tirar, na hora de pensar como que vai ficar a foto e como que executar elas dentro do Lightroom. Então vamos aí. Eu resolvi fazer isso porque recentemente eu fiz as fotografias de rua, né, aqui na cidade de Campinas, que eu fiz o vídeo anterior, que é sobre como fazer fotografia de rua. Nela eu não quis trazer esse aspecto vintage, que normalmente eu tenho trazido por um bom tempo nas minhas fotografias. E na hora que eu olhei, eu trouxe esse aspecto, assim, tipo, eu vou tentar fazer como se fossem cenas de filme. E isso me despertou essa vontade, esse interesse de fazer esse tipo de fotografia de novo, esse tratamento, né, porque eu já não fazia já faz um tempo. Então, como eu voltei, né, assim, eu achei interessante para essas duas circunstâncias. Então eu vou explicar como que eu faço o meu processo, porque em algumas circunstâncias esse look favorece muito. Então aqui acho que ele favoreceu para das fotografias de ruas, então eu vou pegar alguns exemplos aqui, mostrar como que eu chego nesse look e por causa dessa circunstância específica que eu lembrei no passado. Eu tô fazendo essa parte de novo, porque a ideia era eu explicar certinho como que ia funcionar todo o processo do tratamento da fotografia que eu fiz, né? Só que deu um bug no OBS, ele cortou o arquivo no meio. A gravação, então, eu tô fazendo de novo esse pedaço, então, infelizmente, eu não vou conseguir fazer a gravação como se fosse em tempo real, assim, tipo, eu acabei de pegar essa foto, eu não sei o que eu vou fazer com ela, e a gente vai tratar, você vai ver esse processo como um todo. Como deu esse problema no vídeo, então não vai acontecer isso. Infelizmente, desculpa, foi mal. Mas eu vou explicar aqui os processos, acho que vai ser até mais rápido e mais preciso, assim, a informação. Eu não vou me perder tanto, porque eu tava vendo também toda a explicação que eu fiz, eu me perdi bastante, deu 20 minutos de gravação, então eu vou tentar ser mais rápido aqui, eu vou explicar os processos, porque eu acho importante e relevante em algumas situações e algumas coisas se ponderar. Então vamos aí agora pro Lightroom pra gente não perder mais tempo, não utilizar mais desse tempo, né, não perder, né, é muito ruim usar essa palavra. Enfim, então aqui a gente vai usar essa foto aqui, essa fotografia do senhorzinho, que eu gostei muito dele olhando assim, eu compro ouro. Na hora que eu tirei a foto ele ficou me olhando assim e saiu, mas deu pra pegar essa imagem, ficou muito da hora e eu vou usar ela como exemplo. A gente vai ter algumas coisas básicas assim que pra fotografia parecer cinematográfica vai ser muito importante eu trazer toda essa questão da composição aqui. Não é só a foto aqui da pessoa que eu quero registrar, não é só a pessoa que eu quero registrar, não é só a circunstância isolar ela do fundo e trazer tipo aquele negócio tipo com uma profundidade de campo muito pequena do objeto, do assunto, da pessoa específica. Eu quero trazer uma composição, eu quero trazer uma história, eu quero comunicar algo, mostrar a relevância, todo o espaço. Então aqui eu tentei trazer muito essa perspectiva, por isso que eu tentei para essas fotografias também deixar esse look um pouco mais cinematográfico e lembrar um pouco menos filme. Não só pela brincadeira de sair um pouco do que eu tava fazendo, mudar um pouco, assim, experienciar outras coisas, mas também porque as fotos traziam muito esse apelativo. É mostrar o ambiente, mostrar a situação. Eu usei para praticamente todas as fotografias em média de um f4, f5.6, às vezes um pouquinho até mais, um f8 ou 9, porque eu queria trazer essa imersão com espaço além do assunto. É claro que o assunto eu quero que toda a imagem seja guiada para ele, mas eu quero que também ele tenha um envolvimento com o espaço. É assim que também eu acho fotografia uma coisa interessante. Eu poderia também abusar um pouco mais, porque aqui eu usei um 16:9 porque eu não queria perder essa informação aqui dele. Eu poderia abusar um pouco mais e jogar para 2.39:1 para criar esse escopo de cinema e trazer essa perspectiva. Ia ficar muito legal também, muito brisa, vai parecer muito mais um filme, assim, tipo, saiu de um filme. Mas a questão é que, como é uma fotografia ainda, eu não quis perder essa mãozinha dele aqui pra fotografia. Então, eu
trouxe de volta pro 16:9, que ainda mantém essa horizontalidade da imagem e mantém ainda toda uma perspectiva ainda dentro dessa questão horizontal. Tem um assunto ali presente, mas também tem todo o espaço dele ali onde ele está sendo composto. Então, eu tentei trazer essa perspectiva porque traz esse aspecto, assim, tipo, de cinema. Eu ter espaço horizontal, muito mais por causa dessas questões dos filmes serem feitos em lentes anamórficas. Dá essa sensação de abertura e imersão no espaço em conjunto com o que está acontecendo ali na narrativa. Aqui na foto, então, a gente vai tentar trazer isso para criar esse aspecto, né? Enquanto der, assim, tipo, não fica com medo de perder resolução da imagem, porque você quer trazer esse escopo. A gente às vezes quer, tipo, fica com esse perfeccionismo de tentar aproveitar tudo que a câmera oferece, mas a gente esquece do objetivo do que a gente tá querendo entregar, do que a gente tá querendo considerar a sensação para quem tá observando, o que a gente quer transmitir, o que a gente quer gerar de situação. Isso é mais importante do que a questão técnica de qualidade em si. Não adianta ter muito sharpness, muita qualidade de imagem, tá bem exposto, tá tudo muito bonitinho, se a imagem não entrega nada, ela é chata, ela não tem história, ela não tem relação nenhuma pra quem tá observando. Então é importante trazer essa perspectiva também. Não ficar com medo de perder resolução, de perder qualidade, porque provavelmente você nem vai imprimir essa foto de qualquer forma. Se for imprimir, também não importa, pelo menos você tem alguma coisa interessante, impactante. E essa é a situação que a gente tá buscando aqui. Outra coisa muito importante é que, por exemplo, como que eu começo então a editar essas fotografias? Primeiro eu tenho um ideal do que eu tô querendo chegar. E eu tenho aqui minha base de presets aqui para tentar chegar nessas perspectivas que eu tenho. Então, por exemplo, eu vou aplicando, vendo como que cada uma se comporta em cada situação e vejo assim, tipo, tá, esse aqui tá mais próximo da ideia do que eu tô querendo trazer nessa imagem. Para essa imagem eu queria trazer uma coisa bem contrastada, como também tem essa questão de trazer o aspecto cinematográfico. A gente tem muito como base dentro da cinematografia atual esse look padrão que é o Twin Orange. Então o que a gente vai basicamente ter? Vai ter contraste de cor na imagem. Então aqui também eu estou buscando alguma coisa que vai me trazer contraste de cor. Não necessariamente Twin Orange, mas eu vou trazer alguma coisa que são cores complementares dentro da situação aqui da fotografia. No caso aqui, eu usei o Film Street versão 2, que é esse aqui. Ele me dava essa imagem logo no começo. Depois, no final com o tratamento, ela ficou assim. O que eu fiz então? Aqui a gente pode ver que ela ainda é uma imagem balanceada, ela tá bem quente, ela tá bem saturada e ela tá com pouco contraste, assim, por mais que a imagem aqui na relação já tenha bastante contraste naturalmente, porque o RAW dela é assim, então eu apliquei o Film Street versão 2 para chegar num look. Depois eu fiz todas as mudanças para criar esse contraste um pouco mais forçado nas sombras e nos pretos e esse balanceamento da cor um pouco do highlight e trazer para um azulado meio esverdeado para sombras, para criar esse contraste também. Principalmente porque ele tinha esse amarelo e vermelho muito chamativo. E também porque eu queria trazer o tom de pele também para uma coisa não tão saturada. Porque é essa questão, tipo... eu poderia forçar o look mais para um outro direcionamento para parecer tipo, como se eu estivesse fazendo aquelas cinematografias, lembrando o que é México, Brasil para eles, o que é América do Sul em geral para eles, junto com a América Central, de cores muito quentes, saturadas, fortes, contrastadas, assim, as pessoas suando e tal. Mas eu não quis trazer esse aspecto. Então eu quis trazer um pouco uma coisa mais neutra no highlight, mas ainda um pouco quente e um azulado bem forte nas sombras. Porque aí essa é a tonalidade que eu queria. Tipo, eu não queria passar alguma coisa alegre, eu não queria passar alguma coisa muito entusiasmante. Tipo, as pessoas estão no seu dia a dia e elas estavam trabalhando. Normalmente não é uma situação legal. Eu só queria pegar esse momento, assim, como se eu estivesse também meio frio na situação. E meio que neutro. Querendo ou não, dar um pop em algumas cores. No caso aqui dele, eu deixei para que essa chamada de atenção viesse através do colete. Eu deixei então o highlight da cena como um todo um pouco mais normal. Eu trouxe o azul para sombras e aqui para o chão para contrastar justamente com ele em relação ao colete que ele tá usando. Então o que eu fiz aqui basicamente? Eu dei uma leve aumentada na temperatura. Eu mexi um pouco no tint para tirar um pouco desse magenta de toda a imagem. Eu diminui um pouco a exposição, eu aumentei um pouco o contraste, eu diminui bastante o highlight porque aqui tava estourando, tinha muito highlight na imagem como um todo, eu quis dar uma equilibrada nela. Subi um pouquinho as sombras, não muito, porque eu não queria perder esse contraste. Branco e preto eu deixei igual. Eu aumentei a textura para 25 porque eu não queria perder muito sharpness, para lembrar essa questão mais de cinematografia digital, que tem um sharpness presente.
A claridade eu diminui bastante só para dar um glowzinho em todo o highlight. O de haze eu aumentei para 10 para dar aquele contrastezinho geral no micro contraste na imagem como um todo. A vibração eu aumentei um pouco e depois eu vi que ficou um pouquinho demais, mas eu não queria perder tanto, aí eu tirei um pouco da saturação, porque eu não queria uma imagem muito saturada. Eu queria que isso comprasse em relação ao contraste aqui de baixo. Eu costumo fazer essa curva também na minha imagem pro Curves, né, do Tone Curve. E aqui, normalmente, eu posso também, nas sombras, no preto, dar uma elevada, ele vai ficar meio opaco. Mas como aqui a imagem estava muito contrastada e eu queria trazer essa sensação mais real, eu não subi esse fade nos pretos, nas sombras. Você pode fazer isso também, porque ele gera um pouquinho daquela sensação um pouquinho cinematográfica, mas se sua imagem tem muita sombra presente e muito preto presente, eu recomendo não fazer isso porque vai ficar muito aparente e vai ficar meio tipo opaco assim. É mais legal fazer isso para fotografia de filme, para lembrar filme, né, analógica, do que para cinematografia digital. Então eu deixei aqui normal, eu dei uma baixadinha para aumentar um pouco o contraste, fui normalizando a curva e aí deu um popzinho assim no highlight. Aqui no Rio eu tentei trazer o laranja e o amarelo bem para um avermelhado. O verde eu gosto também, eu não gosto do verde um pouco amarelado, a não ser que eu tenha contraste natural no ambiente. Então eu trouxe ele mais para um azulado. O azul e o aqua eu tentei deixar ele meio neutro. Eu diminuí a saturação do aqua e do azul também, eu não gosto deles muito presente. Do verde também eu gosto de uma saturação mais baixa. E diminuí a saturação também do vermelho, do laranja e do amarelo um pouco, pra não ficar aquele forte que nem eu falei que tava ficando. Até porque isso aqui já tá chamando atenção do jeito que tá, mas ele também não tá tão saturado. Aqui vai entrar também onde ocorre a magia, que é o Color Grade. Eu puxei aqui pro Cyan, porque se a gente arrancar aqui, ó, você vai ver como que a imagem fica, tipo, normal. Ela tá bem equilibrada. Aqui, a imagem já fica muito legal. Porém, eu quis trazer esse look cinematográfico, então a gente vai exagerar. Não tem problema exagerar, não parecer com a realidade. Até porque muito mais a sensação vai ser do que eu quero entregar, do que eu quero representar comparado à realidade. Então, eu trouxe pro Cyan ficar bem presente para gerar esse contraste com ele. E aqui no highlight eu dei uma boa forçada também para um alaranjado amarelado, para a pele dele também não ficar tão fria. Então a pele dele parece que tá desaturada, mas ela não tá morta, assim, tipo, eu não queria trazer essa sensação, então eu deixei ela mais quente, o possível, também não ficar tão influenciando na imagem como um todo. Aqui o Sharpness não mexi, não gosto de mexer nisso porque zoou a imagem rapidamente. Não quis mudar também a percepção porque eu tava usando uma Cert Artisan. Tanto que aqui a gente vai ver, agora que é um outro ponto interessante, eu não usei vinheta, mas a gente pode ver que tem umas vinhetas aqui bem presentes na imagem. Isso é da própria lente, que é uma Cert Artisan 25mm. E aqui é o ponto final, que é a calibração. Aqui é meio que pra você dar aquele toquezinho final. Então aqui é pra dar aquele toque final, é pra você ajustar a imagem e criar o look. Por exemplo, como eu tava querendo criar muito esse contraste da sombra com o highlight, aqui onde eu vou dar aquela aumentada e essa perspectiva um pouco mais forte. Então, se eu tirar aqui a calibração, a gente vê que tipo, a imagem volta a ficar meio neutra nele, o amarelo ele fica meio esverdeado, e aqui perde toda a relação, assim, tipo, não tá poupando muito essa questão tipo, de estar azulado as sombras. Então aqui veio pra voltar um pouco desse amarelo e do vermelho forte. E aí eu quis meio que forçar isso. Então a gente vê que volta aqui, volta na pessoa. Só que também eu crio também uma mudança de cor nos outros tons. Então aqui é pra você fechar o look. Também tentar não ser tão agressivo, senão facilmente você zoa a imagem. Ah, e eu quase esqueci. Aqui ainda vai ter uma aplicação de máscaras que eu fiz. Então eu vou ter uma máscara isolando, né, o personagem aqui, o assunto do meio, porque eu queria diminuir um pouco a exposição em relação ao meio para ele dar uma destacada, e eu diminui um pouco mais a claridade para dar esse glow mais presente no fundo e também para deixar com o sharpness um pouco mais baixo. E depois eu trouxe um nele, que é uma composição aqui de junção do corpo com o rosto. Eu gosto de usar bastante radinho de gradial, então por isso que eu faço assim, eu poderia isolar ele do ambiente fazendo uma seleção de um sujeito, né, no caso. Mas eu prefiro fazer com radial porque eu gosto da distribuição do filtro nele. Então, é assim que eu faço. E aí eu dei uma aumentada na exposição, um pouquinho mais de contraste, porque estava um pouco contrastado em relação a todo o resto da imagem. E aí eu subi um pouco o highlight para também forçar um pouco mais esse contraste. E a claridade para trazer esse sharpness de volta nele, porque é uma das bases que a gente tem, assim, tipo, na cinematografia atual, quando usa câmeras digitais, que ela tem um sharpness muito presente.
principalmente dependendo da lente que você está usando. Mesmo sendo câmera de cinema, ainda tem um sharpness muito, muito presente. Então a gente vai trazer um pouco dessa perspectiva, principalmente pro assunto que a gente está querendo direcionar a imagem. Parece um look muito forçado, realmente é, mas a gente tem que usar um pouco nessas situações, porque, aliás, a gente não está registrando a realidade como ela é, a gente está registrando como a gente gostaria que ela fosse, como a gente vê naquele momento. Existe uma certa magia aceitável dentro desses aspectos. Fotografia, além do tratamento, para você chegar nesses aspectos, você tem que entender o que constrói essa sensação neles. Como a gente está acostumado com essa coisa mais moderna, a gente vai ter muito presente. Então, escopo comprido, esse contraste de cores no highlight com as sombras e também esse sharpness um pouco mais presente. É isso que eu quis trazer aqui, isso eu acho que contribui bastante. Também a circunstância, como que eu tento registrar dentro da fotografia, como que eu trago essa coloração. Porque por mais que eu olhe, eu sei que ela tá bem diferente do real, eu criei um look meio que tipo forçado, mas que ele parece ser de um frame de um filme. É isso, espero que vocês tenham gostado. O próximo que eu vou tentar fazer é sobre fotografia de rua com com a aplicação de como se fosse um filme de rolo de filme, né? Tentando simular alguns, que nem eu mostrei aqui nos meus presets. Então me segue lá no Instagram. Eu sempre vou estar postando minhas fotos lá. Lá você pode também entrar em contato comigo direto, tirar suas dúvidas, conversar e tal. É da hora isso também. E é isso.